Olá, Vivian, tudo bem? Ju Veloso, Magistrane, algumas pessoas conhecidas entrando aqui já. É, Espero que estejam me escutando. Se não estiver escutando, pessoal, por favor me avisem, tá? Mas acho que não teremos problemas. Vou esperar um pouquinho aqui mais de gente entrando na live para eu convidar a Flávia para participar da nossa entrevista. Professor João também online. Valeu, João, obrigado pela presença. Fica aqui a dica. Professor João, que é procurador do trabalho e professor da Promages nos cursos para o MPT. Então, sigam ele também no Instagram, porque ele sempre tem sugestões bacanas, posta coisa legal lá no Insta dele, com a temática do MPT, que é um pouco diferente da magistratura, tá? E inclusive fica aí, boa noite, procuradora Hanna. Inclusive fica a dica aí que temos Ô Murilo, valeu pela presença, obrigado. Fica a dica que teremos curso do MPT. Vocês devem ter visto que a gente postou no Insta da Promages a informação do curso da Black Week que nós temos aí da Promages, e todos os cursos estão no site com 10% de desconto, com o uso do cupom Promages 10%. Eu vou colocar aqui também nos comentários para ficar registrado, tá? E esse cupom de desconto se aplica quando está finalizando a compra, tá? Quando já está no carrinho, vai finalizar a compra, tem o momento de colocar o cupom. Então, fica aí como sugestão, como dica de oportunidade, que terá o curso com o professor João, dias 8 e 9 de dezembro, o curso de peças do MPT. Inclusive, fica o registro aqui, que a Flávia, que será entrevistada hoje, fez curso do MPT com a gente também, fez curso com o João, e acredito que tenha auxiliado um pouco aí na preparação dela. Eu vou dar um enfoque hoje na live com a Flávia, tratando da preparação para a magistratura do trabalho e para o MPT, porque ela foi aprovada nos dois concursos. Obrigado, Flávia, pelo elogio do curso do João. Porque, como ela foi aprovada nos dois concursos, ela tem uma experiência muito interessante, dicas muito interessantes para quem está estudando para os dois. A gente sempre recomenda que se estude para os dois concursos, especialmente porque há muitas matérias afetas, né? Os enfoques às vezes são um pouquinho distintos, mas as matérias são muito correlatas, magistratura e MPT. Então, a Flávia pode dar algumas dicas bacanas para vocês sobre essa preparação conjunta, magistratura e MPT, e destacar as diferenças aí do que ela usou na preparação ou não. Eu vou tentar pedir a ela que dê um pouco desse enfoque para orientá-los. Maravilha? Bom, vamos lá convidar já, agora que já tem bastante gente, vou colocar aqui a Flávia na nossa live, para a gente começar. Flávia, só você aceitar aí e você já vai entrar na tela, beleza? Oi, Flávia, tá me ouvindo? Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tá me escutando bem? Tudo bem, vou só aumentar um pouco o volume. Aí, pronto. Beleza. Eu tô te escutando perfeitamente, então acho que tá tudo certo. Aqui, ó. Qualquer problema, a gente vai fazendo alguma pausa, alguma coisa. Certo. Flávia, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite de participar da live. Eu que agradeço. Você é uma aluna querida nossa aí que participou de alguns cursos com a gente, curso para o MPT, fez curso para magistratura também, aquele nosso intensivo. Então, a gente fez questão de te convidar até porque você, como a gente sabe que você é muito preparado e se dedicou aos dois concursos, vai ser super legal trazer um pouco dessa sua experiência. E para a gente começar, como eu tenho feito com todo mundo, eu acho que vale a pena, eu vou te pedir para contar um pouquinho da sua história, um pouquinho sobre você, como é que foi a sua preparação, porque eu acho que esse é sempre um bom ponto de partida. Certo. A minha preparação, na verdade, para concursos, ela começou na faculdade. Não reparem, porque eu tenho esse hábito de rodar cadeira.
Eu só consegui controlar ele na prova oral e agora eu continuei. Então, a minha preparação ela iniciou no começo, no final da faculdade mesmo. No final da faculdade, eu já comecei a prestar provas para tribunais. E como eu consegui ser aprovada logo na faculdade mesmo, eu tomei posse seguida, já comecei a estudar para magistratura. Meu foco primeiro era para magistratura, porque eu sempre tive contato com juízes, eu tinha o sonho de ser magistrada e o MPT não tinha tanta afinidade. Mas com o início do estudo para a carreira da magistratura, fui conhecendo também o Ministério Público do Trabalho, vendo que era uma carreira afim, que o edital ele é muito similar e que o estudo dá para levar sempre em conjunto das duas carreiras. Sempre me perguntam se dá para estudar para a magistratura e o Ministério Público em conjunto. Eu super acho que dá para estudar. Os editais são bem aproximados. Lógico que o Ministério Público dá um enfoque mais aprofundado em direitos humanos e internacional. Ele pega as NRs que a magistratura não costuma ter muito esse enfoque e tem os assuntos mais específicos do Ministério Público. Eu, inclusive, acho que é mais fácil dar para o Ministério Público do que para a magistratura, tendo em vista esse viés do Ministério Público em algumas matérias bem mais específicas. Mas dá sim para coordenar os dois estudos, dá para levar os dois estudos, sempre atentando para esse estudo mais aprofundado, mais humano que o Ministério Público tem. Embora, agora com o concurso nacional, também a magistratura está dando esse enfoque a essas matérias mais de humanística, que já está trazendo mais esse perfil para a magistratura também. Então, o que eu queria falar primeiro era que dá sim para estudar para a magistratura e para o Ministério Público, que foi o que eu fiz. E no começo, a gente sempre está perdido, não sabe o que fazer, como estudar para a magistratura, para o Ministério Público. Eu vinha do estudo de TRTs, e a primeira surpresa que eu tive era como colocar tantas matérias do edital da magistratura em uma semana. De analista era fácil, eu conseguia colocar tudo. De magistratura eu não conseguia. Então, eu tive que separar essas matérias para que eu conseguisse estudar ela numa semana só. O que eu fiz foi analisar o edital. Eu tinha como base o edital do TRT2 de São Paulo, da magistratura. Então, eu olhei tópico por tópico, quantos tópicos tinha no edital. É lógico que foi uma análise superficial. E vi quais eram as matérias que eram maiores e principais e quais eram as acessórias. E tentei dividir mais ou menos a quantidade de tópicos por dia. Então, eu colocava duas matérias, uma matéria principal, por exemplo, trabalho, e uma matéria acessória, como previdenciário ou penal, no dia. Sendo que duas matérias eu tinha que alternar na semana. Eu alternava, por exemplo, penal, e na outra semana era previdenciário. E assim eu consegui colocar todas as matérias em uma semana. Foi a primeira coisa que eu fiz para conseguir estudar todas as matérias em uma única semana. O segundo ponto era como estudar. Eu não sabia como estudar. Só te interromper, então, para ficar bem claro para o pessoal, que às vezes o pessoal se perde na live. Sim. Então, você pegou o edital e você estudava duas matérias por dia. Duas matérias por dia. Uma, você disse que era o quê? Era sempre uma matéria mais principal, trabalhista, é isso? Como trabalho, processo de trabalho, constitucional, administrativo, e eu não lembro qual era a outra. Processo civil. Imagina que era processo civil. E depois eu colocava uma acessória. Eu lembro que, por exemplo, na segunda era direito do trabalho e ECA. Era o que eu estudava na segunda, por exemplo. E aí essas acessórias que você alternava entre as semanas para poder conseguir fechar o edital, é isso? Eu lembro que não deu para eu colocar todas as acessórias por dia, porque eram mais de 10 matérias, então não dava duas por dia. E, por exemplo, na quarta-feira eu trocava penal uma semana, civil na outra semana. Esse que foi o esquema que eu dividi na minha semana. Ah, interessante. E além dessas duas matérias que eu estudava, eu fazia 30 questões por dia. Todos os dias? Todos os dias. E eu dividia 20 para a matéria principal e 10 para a matéria acessória. Ah, legal, legal. Embora as pessoas recomendem... Eu te interrompi, mas continua. Não, imagina. Então. Só continuando isso sobre as questões, normalmente o recomendável não é você fazer questões da mesma matéria no dia, né? Eu fazia isso. O ideal seria que eu fizesse na outra semana, mas eu sempre tive muita dificuldade de conseguir arrumar meu cronograma. Então eu acabava fazendo no mesmo dia, fazer questões na mesma matéria. O que foi que eu consegui me organizar, né? Tá. E voltando, né? Os estudos dessas matérias principais, eu fazia com doutrinas mesmo. Eu pegava os livros, os doutrinadores, e ia seguindo os tópicos do edital e o livro. Eu não pegava o livro de capa a capa, ia seguindo tópicos do edital. E eu tentava não me estender muito nos estudos. Eu consigo fazer uma leitura muito mais rápida. Então, para mim, não era muito difícil conseguir ler os capítulos rápidos. Para mim, dava certo.
Era um estudo que dava certo para mim. Mas nas matérias acessórias, eu tinha que pegar alguma coisa mais sintética. Ou eu só estudava pela letra da lei, como penal, ou me aprofundava em alguns pontos na doutrina só, que eu usava um livro específico de direito penal para a prova da magistratura do trabalho, ou Tá. eu usava sinopses, como em ECA, a sinopse costuma ser muito boa e ela é bem mais sintética e dava para eu conseguir estudar rapidamente também no tempo que eu tinha disponibilizado. Que como eu trabalho, como eu sou analista no Tribunal Regional da Segunda Região, eu só estudava, a minha meta era 3 horas por dia. Então, dentro dessas 3 horas, eu dividia 1 hora, se eu me lembro, 1 hora e meia para a matéria principal, 1 hora para acessória e 30 minutos de exercício. Quase sempre eu conseguia fazer mais de 3 horas, mas tinha dia que eu não conseguia, né? Então era só uma meta média para eu conseguir mantendo em todos os dias, que era o Entendi. meu objetivo. Nos fins de semana eu não costumava aumentar muito minha quantidade de horas, não. Porque já a gente começa a ficar cansado no final de semana, então eu mantinha a mesma meta e não costumava estudar sextas nem sábados à noite, que eu deixava mais para descanso. Eu estudava até umas 7, 8 horas e deixava mais para descanso o resto da noite também, para tentar ter um equilíbrio, né? Embora eu sempre estudasse todos os dias da semana. Era basicamente esse o meu estudo de primeira fase no começo, que eu já tentei Tá. estudar primeira e segunda fase, com lendo as doutrinas. Mas, com... Sim? Não, o que eu ia falar é isso. Você se empenhava, você focava nesse estudo de doutrina já pensando também na segunda fase. É isso? Que aí você Sim. aproveitava o estudo para ele ser um pouco mais aprofundado do que só, né, decoreba de primeira fase, mas já pensando à frente. É isso? Isso, porque o estudo de decoreba de primeira fase ele é um pouco chato, meio maçante. E também a prova da magistratura, embora o foco normalmente seja a lei seca, às vezes cobra algo mais aprofundado. Então eu achava Uhum. mais fácil estudar os dois de modo conjunto, porque eu via os pegas das leis, das questões, e ao mesmo tempo eu conseguia aprofundar caso fosse necessário. Então eu sempre tive esses dois enfoques. Fora que, caso eu fosse para uma segunda fase, eu tinha ciência que eu não conseguiria me aprofundar no nível necessário para responder uma prova se eu só fosse estudar quando eu fosse aprovada. Então, por isso que eu sempre levei o estudo de primeira e segunda fase conjuntamente. Ah, entendi. E aproveitando isso, como você estudou para a magistratura do trabalho e MPT, como é que você fez a questão do edital, né? Para você direcionar? Porque tem algumas coisas que são um pouco diferentes. Você, por exemplo, punha questões de ambos os concursos nessa sua resolução aí, dessa sua rotina? Como é que você fazia? Sim, eu usava na parte de humanos internacional a parte do MPT, e eu fazia questões tanto da magistratura quanto do Ministério Público. O Ministério Público tem bem menos provas, então tem 500 Sim. questões no máximo. Eu fiz todas as questões que tinha do Ministério Público. Então, no resto, ficou só da magistratura mesmo. E às vezes eu tinha que pegar de outros concursos, porque eu tinha esgotado praticamente todas as questões. Tá. Do MPT eu fiz todas. Todas as questões que tiveram, eu fiz. Agora, da magistratura eu não esgotei todas, mas fiz muitas questões de quase todo o edital também. Ah, entendi. E aproveitando, você falou que né, trabalha, você é analista no TRT2 aqui. Como é que você conseguiu se organizar para conciliar trabalho com estudo? Para eu conseguir organizar o trabalho e o estudo, eu primeiro optei por trabalhar. Eu ficava muito preocupada se eu começasse estudando e deixasse meu trabalho para depois. Como eu trabalho em casa, eu preferia me organizar, fazer o que eu tinha para trabalhar e depois eu começava o meu estudo. Então, eu sempre me organizei para umas 5 horas, mais ou menos, eu parar de trabalhar e umas 5, 6 horas eu fizesse alguma atividade física. E depois, a partir das 6 horas até meia-noite, era o meu horário de estudo, que eu deixava livre. Claro que às vezes a gente não consegue seguir esse padrão, mas era o que eu objetivava, era o cronograma que eu pretendia. Às vezes eu trabalhava mais, às vezes conseguia ficar um pouco menos, às vezes demorava mais na atividade física, às vezes você tem um supermercado para fazer, algumas contas para pagar e acaba atrapalhando o cronograma. Mas mais ou menos era o que eu tentava seguir todos os dias. Entendi. E você também comentou que tinha dias livres, né? Você tinha momentos de descanso no final de semana. Eu vejo muitas vezes o pessoal estuda absolutamente todos os dias do ano. Você acha que esses dias que você também tinha de descanso foram importantes ou você acha que isso atrasou de algum modo a sua preparação?
Assim, eu não tirava normalmente um dia inteiro de descanso, era muito Tá. difícil. Mas quando você sente a necessidade, às vezes você tem uma festa de família, uma viagem, eu não acho que isso atrasa de jeito nenhum. Eu acho que é muito importante você ter equilíbrio, saber que a sua família é importante ter as pessoas do seu lado e também é importante saber dizer não. Normalmente, no meio de semana, se tinha algum evento de família, alguma festa, eu não ia. Meio de semana era o momento de estudo, mas em fim de semana que eu podia abrir exceções, às vezes eu acabava indo em algum evento e deixando de estudar. Entendi. E você, aqui do TRT2, você é assistente, assessora, o que, que você Sou faz? assistente de juiz substituto. Te ajudou o fato que você fez uma escadinha, né? De algum modo, não sei se intencional ou não, mas você passou primeiro para a servidora e depois foi para os concursos de magistratura MPT. Você, esse estágio, né? Digamos assim, num cargo como analista, para você foi vantajoso ou desvantajoso na sua preparação? O que, que você acha? Eu acho que para mim foi extremamente vantajoso. Tem dois pontos que eu vivi, tanto estudando sem trabalhar e estudando trabalhando. Estudando sem trabalhar, você costuma se cobrar muito em render o dia inteiro. E às vezes você acaba não rendendo aquilo que você desejava. E quando você trabalha, você sabe que você tem só aquele tempo. Ou você estuda aquele tempo, ou você vai perder todo o seu dia. Então, pra mim, eu fiquei muito mais focada quando eu estava trabalhando. Pra mim era melhor para estudar. E também, quando eu estava trabalhando no cargo de analista, tanto na vara como assistente, foi muito benéfico para mim. Na vara, como servidora, é, foi bom para conhecer a dinâmica da vara, o trabalho do diretor, o trabalho de, dos assistentes que ficam, assistente da audiência, todas, eu passei por quase todas as funções da vara e foi muito importante para eu conhecer esse trabalho interno que são nas varas. Como assistente juiz, que é a função que eu mais gosto, é, você se sente em contato com a sentença, em contato com as partes, com o perfil necessário para decidir alguma coisa, minutando a sentença, e até com o palavreado utilizado em sentença, os casos mais comuns que aparecem. Então, para mim, me auxiliou muito, muito mesmo, principalmente na fase de sentença, nesse concurso nacional, porque a prova era muito extensa. Como ela foi muito extensa, eu já tinha meus autotextos na cabeça, principalmente as preliminares. Então eu fiz rapidamente, em minutos, as preliminares, porque eu fazia todos os dias aquele tipo de preliminar, não só como trabalhando como analista, mas também por ter essa experiência como assistente de juiz. Entendi. E você falou que já focou na segunda fase lendo doutrina. Mas você teve que intensificar um pouco esse estudo em algum momento. Como é que você fez isso? Como é que você organizou? Você começou a estudar de fato para a segunda fase, para as peças e para a sentença? A partir de quanto tempo? Quando você sentiu que deveria se focar nesse estudo um pouco mais avançado? Porque isso é uma dúvida comum. Vira e mexe me perguntam: eu não sei se eu tenho base ainda para começar a estudar para discursiva, ou para sentença, ou para peça do MPT. Quando você sentiu que que era o momento de intensificar esse estudo? Eu acho essa pergunta muito difícil de ser respondida, porque eu não sei. Mas como foi com você? Assim, eu não Sim, é digo porque eu dessa não sei dúvida geral. precisar o momento em que eu senti que estava insuficiente. Eu acho que foi no momento em que eu abri um sumário do livro de trabalho, um livro de processo de trabalho, e eu conhecia relativamente todos os pontos que estavam ali. Então eu achei que era necessário eu deixar de sair desse estudo base, do estudo do livro, e me aprofundar em controvérsias. Por isso que eu deixei de. No começo eu só lia questões subjetivas, eu não respondia. Ao mesmo tempo que eu lia doutrina. Eu também sempre usei livros de questões subjetivas ou fazia cursos que mandavam questões subjetivas já respondidas. E depois que eu percebi que eu necessitava dessas discussões, desses aprofundamentos, eu comecei a fazer questões com correção. Que foi quando eu achei que eu precisava me aprofundar mais. Aí eu comecei a fazer 4 questões subjetivas por semana. Eu fazia no sábado, 4 questões. Entendi. Então foi, na verdade, você. É aquela história que quem assistiu as outras lives aí, a gente até acabou abordando um pouco do autoconhecimento. Quando você sentiu
que estava pouco, que você já estava bem preparado, você se sentia bem, né, com um preparo bom, cabia uma profundidade maior, e que você começou a aprofundar. Mas você usava, como você fazia questões, você usou também o seu desempenho em questões para avaliar se valia a pena ou não aprofundar? Você fazia uma autocrítica nesse particular? Em questões, mais ou menos. No começo das questões, eu tive dificuldade em encontrar um perfil de professor que corrigisse mais ou menos no meu modo. Eu falo para a primeira fase mesmo. Você para a avaliava primeira. eu falo assim, você começou a ir para a discursiva e para a sentença quando você sentiu que você estava indo bem nos testes, ou você não levou isso em consideração? Não, eu sempre levei paralelo. Eu ia estudando para a primeira fase e a segunda fase conjuntamente, sem fazer analisar o meu nível no desenvolvimento na primeira fase. Eu levava sempre paralelo porque eu sempre soube que a primeira fase é muito decoreba, é muito letra de lei, e se eu parasse de estudar, você acaba esquecendo aqueles pegas. Então eu tinha que continuar levando, e para a segunda fase eu precisava de um tempo para poder me aprimorar, para poder me aprofundar. Tá, então você mesclou esse estudo quando sentiu que cabia profundidade. Isso. Aproveitando que alguém perguntou aqui, como você mencionou que é assistente de juiz, alguém perguntou aqui acima se você treinou a escrita de sentença à mão. Eu tenho certeza que a sua resposta é que sim, mas não custa você falar. É mais ou menos. Como eu fazia já as minutas de sentença todo dia, eu não conseguia treinar sentença. Eu achava muito cansativo. Eu sou muito ansiosa, eu não conseguia ficar 4 horas sentada fazendo uma sentença em casa. Não conseguia. Em prova, eu não tenho problema. Mas em casa, parece que tem uma formiga na minha cadeira. Eu não consigo ficar 4 horas direto. Então eu tive muita, muita dificuldade em treinar sentença. Muita mesmo. Eu vi aulas de sentença, eu li livros de sentença, eu treinava autotextos, mas eu não conseguia fazer uma sentença inteira. Até que chegou um momento que o professor falou assim, isso já era no concurso nacional, já estava no concurso nacional. Se você não treinar 4, 5 sentenças à mão, ninguém vai passar. Eu falei, meu Deus, estou desesperada, eu já estou no concurso nacional, se eu não treinar a sentença na mão, eu não vou passar. Aí que eu contratei o curso para fazer sentenças com correção. Fiz o curso presencial do Promages, que eu já estava há muito tempo querendo fazer o curso presencial, mas por essa minha ansiedade, por não conseguir ficar muito tempo, eu não tinha contratado ainda, ficava só sempre postergando. Mas aí, com esse aviso desesperador de que eu não iria passar se eu não treinasse, eu contratei o curso, fiz o presencial, e aí eu fiz umas 4, 5, 6 sentenças à mão. Por causa disso. Mas, isso de treino. Antes, eu copiava sentenças. Isso que eu costumava fazer. Eu pegava livros ou sentenças de alguns juízes que eu gostava e copiava elas inteiras à mão. Era o que eu costumava fazer antes, treinando. Sim, mas o fazer à mão é muito diferente, né? Muito, completamente diferente. Eu fazia mais para pegar os termos, o perfil de escrita para sentença, né? Mas fazer à mão, o treino é muito diferente. Eu acho muito essencial. Eu não consegui ter esse hábito, era o que eu pretendia. Eu acabei passando antes, graças a Deus. Mas o que eu pretendia era realmente incluir no meu cronograma o estudo de sentenças nos domingos. Que eu deixava sábado para discursiva e domingo seria para sentença. Entendi. Então, até aproveitando aqui, deixa eu ver o nome, Cavanin, fica aí como sugestão redigir à mão. A Flávia recomendo. A Flávia é rebelde, mas vale a pena fazer à mão, tá? As questões discursivas também. Discursiva também. Eu conto, meu concurso é muito mais antigo, mas eu quando fui para discursiva, eu não tinha treinado, foi desesperador. E aí a época era separado, discursiva e sentença. Então, para a sentença, eu corri como um louco, treinei loucamente fazer a mão. Então, Cacá, fica aí como sugestão treinar a mão. Convido, inclusive, para fazer os cursos com a gente na Promages, tem correção online, tudo isso, ou presencial. Tem os 2 cursos. E, repetindo, tá em Black Friday lá, então 10% de desconto, cupom Promages 10%. Quanto ao MPT, você treinou peças também? Como é que você fez? Porque o MPT é uma pegada bem diferente nessa fase, né? Tanto a discursiva quanto a sentença. Sim. Perdão, tanto a discursiva quanto a peça. Do MPT a peça, claro, mas a discursiva também já é bem diferente, não é? Completamente diferente. Para o MPT, em relação à discursiva, primeiro, a segunda fase,
o perfil é completamente diferente da magistratura. A magistratura tem limitação de linhas, mais objetivo, as perguntas focam em casos práticos e execução, casos que realmente aparecem na vara, aparecem para o juiz decidir. O MPT não, ele tem um perfil mais de discussão dos problemas sociais, problemas das coordenadorias, das temáticas específicas, do trabalho infantil, pessoa com deficiência, de trabalho escravo. Então, o perfil de pergunta é diferente e de resposta, porque não tem limitação de linha no Ministério Público, então você tem que escrever muito mais. A sua resposta tem que ser muito mais aprofundada, muito mais floreada, trazer normas internacionais, trazer a Constituição, trazer alguma regulamentação que você saiba que é cabível naquele tema, trazer maior proteção para aquele direito que está sendo discutido. Então, o perfil é muito diferente. E uma coisa no Ministério Público também que para mim foi difícil me adaptar foi pular linhas entre parágrafos na prova do Ministério Público, que ficava muito mais bonita a resposta e muito mais clara. E a magistratura, como tem limitação de linhas, a gente costuma fazer parágrafos mais apertados e aquela prova mais densa. Também eu tive essa dificuldade de fazer essa adaptação para a prova do Ministério Público. Mas como treino à mão, você consegue pegar esse hábito de responder muito, de conseguir ampliar as suas respostas, que é o necessário para o Ministério Público. Quanto às peças, eu só fui treinar peça quando... Antes de você falar da peça, quanto às discursivas também do MPT, eu não sou um especialista no assunto. Quem sabe melhor é o João, que você fez curso com ele. Mas até onde eu sei, o MPT ele também tem algumas teses, algumas linhas, né, que acabam sendo bem cobradas. Eu não sei se isso também é algo interessante para o pessoal saber, que é uma particularidade do MPT. Sim, é verdade. Essas teses eu só fui descobrindo estando já na prova do Ministério Público, porque elas não são muito acessíveis, elas não ficam no site do MPT. Mas elas são muito importantes mesmo, de ter conhecimento. Não são teses difíceis, são teses bem sensíveis em cada um dos pontos das coordenadorias. Por isso que é sempre importante, embora seja possível, claro, estudar sem curso, mas é muito mais fácil, quando eu conheci o João, que eu consegui me aprofundar mais no Ministério Público, conhecer essas teses, saber os perfis. O João me tira dúvidas até hoje, né? Coitado. Então, é muito mais fácil você tendo o conhecimento e uma proximidade com alguém que está mais dentro da instituição. Entendi. Então, fica a dica aí, pessoal. 8 e 9 de dezembro, peças do MPT com o João. Não é o curso de teses, mas ele acaba abordando as teses das coordenadorias, porque tem tudo a ver com as peças também. E as peças, me explica, então, o que há de particularidade? Porque são peças que um advogado faria, né? Por exemplo, uma inicial, não uma CP, mas é uma inicial, em última análise, é um recurso. Mas o que tem de interessante aí das peças do MPT? As peças, sentença é muito mais difícil de fazer. Sentença é muito técnico, sentença tem a ordem de prejudicialidade, então tem todo um mecanismo para ser feita uma sentença. Peças do MPT são muito mais simples. Como você falou, uma peça com advogado entraria, uma inicial, uma contestação. Então, é mais fácil você acessar a estrutura de uma peça. Mas o importante nas peças do MPT são as teses. O que você defende, o perfil de defesa que é trazido nessas peças. Por isso que o método que eu utilizei para estudar para as peças do Ministério Público foi ler peças. Então, eu li muitas peças, copiei também muitas peças, fiz correção de peças em uma semana, tudo em uma semana, porque eu só estudei peças entre a segunda fase e a terceira fase. Mas eu li muitas. Eu devo ter lido umas 100 peças em uma semana e feito umas 10 peças à mão também, de todos os tipos que podiam ser cobrados. Até recurso extraordinário, eu cheguei a ver a estrutura, caso fosse necessário utilizar ela na prova. Sim, essa é a desvantagem das peças, né? Que pode ser qualquer coisa, né? Exatamente. Mas elas às vezes são mais... a estrutura é mais próxima. O problema são sempre as teses, né? Sempre as teses são... É o conteúdo, no caso, que é mais difícil, né? Das peças. Sim, que é muito particular do MPT. O MPT tem um perfil, né? Ele tem um perfil mais direcionado, né? Então tem que estar atento a isso para não falar bobagem e ser mal interpretado, né? Exatamente, que é um perfil que é bem diferente da magistratura, então você tem que atentar que às vezes uma tese que você traga e seja uma tese que você estuda para magistratura, ela não vai ser adequada para você trazer uma peça do Ministério Público do Trabalho. Então você tem que saber até o seu próprio perfil
caso você se adeque ou não aos dois tipos de concursos também, né? Entendi. Aproveitando que alguém perguntou, qual foi a peça que caiu no seu concurso? O nosso foi. Não foi uma contestação. Eu já esqueci. Já Acho que foi uma apagou. réplica. Uma réplica? É, acho que foi. Eu só lembro que tinha Entendi. muitas preliminares. Muitas, muitas, muitas. Entendi. Tá. Desculpa a pergunta, mas é que alguém colocou aqui, eu falei, eu não sei, eu não faço ideia. Estava despreparada para essa pergunta. Tá, desculpa. Ah, aproveitando ainda a temática, qual fase foi mais desafiadora para você? Para mim, a fase mais desafiadora foi a oral. Nunca tive problema em fazer prova. Eu adoro fazer prova. Prova de primeira fase, para mim, eu ficava bem tranquila. Eu gostava muito de fazer prova de primeira fase. De segunda fase, eu achava cansativo fazer, mas eu adorava procurar os temas, trazer as controvérsias, estudar temas para a segunda fase. Para mim, sempre era muito gostoso. Sentença, embora eu não treinasse muito, eu fazia no dia a dia as minutas, então eu já gostava de fazer sentenças. E as peças do MPT também era bom por causa do conteúdo delas, que eu gosto muito das teses que o Ministério Público defende. Agora, a oral, eu não estava preparada. A oral, ela mexe com o seu emocional, não é com o seu conhecimento jurídico. Então, essa foi a minha maior dificuldade, a minha ansiedade. Eu não me sentia preparada, eu não me sentia confiante o suficiente para transferir para a banca, para os ministros, para os desembargadores, para o juiz que estivesse na banca, o que eu tinha estudado, que eu tinha conhecimento, que eu estava preparada para estar ali. Eu não conseguia me sentir preparada para poder transferir isso na prova oral. Então, minha maior dificuldade foi realmente esse emocional, conseguir me conter a emoção para conseguir só transferir aquele conhecimento jurídico para a banca. Essa foi a minha maior dificuldade. E a prova oral do MPT e da magistratura? Era muito diferente? Assim, a forma que acontece, o estilo de pergunta, isso varia muito de banca para banca, é verdade. Mas no seu caso, foi muito diferente? A prova oral em si eu não achei muito diferente, mas o estudo para a prova oral eu achei diferente. Porque é a mesma coisa das outras fases. O Ministério Público ele já tem vertentes, ele tem as suas matérias principais, então era mais fácil eu conseguir focar o estudo para a prova oral. Principalmente que foi bem reduzido, a gente teve 60 dias para estudar para a prova oral no Ministério Público, então eu tinha que focar o estudo, definir quais seriam os temas prioritários que eu tinha que estudar e fui seguindo o edital, conseguindo ver tudo que tinha naquele edital em 60 dias. Para a magistratura, a minha maior dificuldade eram os casos concretos. A magistratura ela foca mais na parte prática, na parte da execução, na parte da audiência, aquilo que é mais difícil a gente conseguir com livros. É mais a vivência, estar nos fóruns, estar nas audiências. Então, para mim, foi mais difícil essa preparação para a prova oral da magistratura por causa disso. Desse perfil mais prático, enquanto o Ministério Público tem esse perfil mais doutrinário, mais ideológico. Entendi. E você falou bastante de ansiedade, que você é ansiosa, e alguém perguntou, ela até a minha próxima aqui, como é que você lidava com essa ansiedade? Porque eu sei que tem muita gente ansiosa, às vezes na hora da prova ou na véspera de uma prova. O que te ajudava a superar isso, a controlar essa ansiedade? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Mas eu sou uma ansiosa produtiva, que tem dois perfis, né? O ansioso que se trava, não faz nada quando eu tô ansioso, e o ansioso que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou esse perfil de pessoa ansiosa que quer fazer muitas coisas. Então, para eu conseguir me concentrar, que era a minha maior dificuldade, eu comecei com pequenos blocos de estudo. 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e fui progressivamente aumentando meu tempo de estudo até eu conseguir estudar em torno de 2 horas direto antes da prova do Ministério Público, que eram os meus blocos de estudo, mas foi bem próximo da prova do Ministério Público mesmo. Antes eu ficava em blocos de 30 minutos mesmo, que eu era muito ansiosa, então eu sempre levantava muito. Outra coisa que me ajuda muito é colocar música. Qualquer tipo de música, no fundo, ajuda a minha concentração. Então, quando eu estava muito ansiosa, muito desconcentrada, eu colocava uma música para poder me ajudar a voltar a estudar. Ou às vezes até mesmo levantar, dar um passeio, levar o cachorro para passear, ir na academia e voltar ao estudo me ajudava também, me ajudava bastante. E até aproveitando, você mexe muito em rede social, você já mexia bastante em rede social, e as redes sociais e o estudo? Porque eu vejo pessoal aí que posta mais do que está estudando.
Eu quero saber como é que você Saiam das fazia. redes sociais, gente. Brincadeira. Como é que Eu você sempre, é? Sem sair das redes sociais, porque o sem pessoal não sair. quer sair. Mas Não, eu como é que você fazia? sempre. Você delimitava o horário que você mexia? Você tinha alguma, sei lá, alguma forma de não ocupar demais o tempo com isso, já que você tinha um tempo de estudo reduzido ali de 3 horas? Sim. Eu usava o bloco de estudo, né? O sistema Pomodoro. Então eu fazia 30 minutos, aí eu fazia um intervalinho. Só nesse intervalinho que eu costumava olhar o celular, para não poder atrapalhar os meus estudos, por causa dos blocos de estudo. E outra coisa que eu fiz também, eu só seguia pessoas que estudavam. Só coisas Tá. jurídicas, só pessoas que estudavam. Então eu entrava no meu Instagram e eu via uma dica jurídica. Na outra postagem eu via alguém estudando. Aí eu lembrava, opa, vamos voltar a estudar. Eu não seguia pessoas de fora, não seguia perfis pessoais, não seguia família. Então eu realmente só, meu mundo todo era voltado para concursos, praticamente. Ah, muito bom, porque às vezes as redes sociais, né, a tecnologia ela é muito boa, mas às vezes ela atrapalha muita gente, né? Então é Muito. interessante saber como você fez isso. É, Aproveitando aí nessa questão da ansiedade, nas provas você ficava ansiosa ou não? Na prova você ficava tranquila? Nas provas normais, primeira, segunda e terceira fase, eu não fiquei muito ansiosa. Até que na sentença eu fiquei muito ansiosa. Eu tava com muito medo de não conseguir fazer a tempo a sentença. E eu tive dificuldade mesmo na prova de fazer a sentença. Mas foi a que eu fiquei mais ansiosa. O resto eu não costumo ficar ansiosa, porque eu gosto de fazer prova e eu nunca tive dificuldade, não. Tirando a oral, que eu fiquei extremamente Sim. ansiosa. O resto eu levava bem. Uma prova oral, todo mundo fica nervoso, é normal, tá? Nossa senhora, gente. Não tem quem não fique. Se não ficar, é porque não é muito normal. Porque todo mundo fica normal, fica nervoso. Ah, com relação à prova oral, que alguém tinha me perguntado, inclusive, a prova oral era um pouco mais distante, mas o pessoal tem muita curiosidade de como funciona a prova oral. E aí algumas pessoas também me perguntar em paralelo sobre a questão do anjo nas 24 horas, o que é isso, como é que funciona. Eu falei, olha, fica tranquilo, quando você chegar na prova oral, você vai saber o que é. Mas como o pessoal tem dúvida, fica aí, então, aproveitar a sua dica. Tá. Eu acho realmente que não adianta você se preocupar muito com a prova oral antes. Tem que formar a sua base, formar as outras fases e mais pra frente se preocupar com a prova oral. Eu acho que não tem necessidade de se preocupar com isso antes. Mas a prova oral, os anjos, eles fazem muita diferença na prova da magistratura. Porque a prova da magistratura tem as 24 horas, diferentemente do Ministério Público, que não tem. Então, tendo essas 24 horas, o seu ponto é sorteado 24 horas antes, então você tem 24 horas para estudar. E o anjo ajuda você a não desesperar, ajuda com a comida, com a sua hora de dormir e também, claro, com a parte mais importante, com os estudos. Organiza o que você precisa estudar, organiza o seu grupo de outros anjos, que é normal ter um anjo presencial e os anjos remotos. Os anjos remotos vão preparar o material, mandar para o anjo presencial que vai te passar esse material. Então é muito importante esse contato. Comigo, a gente formou um grupo muito bom de estudo, um grupo que veio desde o Ministério Público, já que a gente já formou para resumir artigos da banca. A gente levou esse grupo para a prova oral. Então era um grupo que a gente se conhecia muito bem, sabia da qualidade de todo mundo que estava nesse grupo, da confiança nessas pessoas nesse grupo. Então as 24 horas foram maravilhosas, foram super tranquilas. E foram muito efetivas. Eu consegui estudar todos os pontos que eu queria nas minhas 24 horas por causa dos meus anjos. E eu já até mando um beijinho para a Paline, que foi a minha anja mor presencial, que foi maravilhosa. A ajuda realmente faz muita diferença. Então, aí, para quem tem essas dúvidas da prova oral, né, assim, eu acho que a Flávia deve concordar comigo. Vai se preocupar com ela quando você chegar lá, que aí você vai ter como resolver. Não se preocupe com oratória agora, com curso disso, porque é uma fase muito específica e quando você chega lá, você tem... os cursos surgem e te orientam. É verdade. Eu também me preocupava antes. Eu falava, mas ninguém conta da prova oral. Como assim você vai descobrir isso na prova oral? Os cursos surgem da onde? E surgem. Os cursos surgem, os professores te orientam quando você está nessa fase. Você começa a conhecer o perfil, o que você tem que fazer, conversa com as pessoas. Então não precisa se preocupar mesmo antes dessa fase.
Exato. As pessoas, até alguém perguntou, e quem não tem como formar um grupo aqui, né? Não se preocupa quando você chegar Eu na também prova não oral, tinha, eu não tinha anjo, gente. A gente arruma, surge, a solidariedade quando das chega, pessoas é incrível. quando chega na prova oral, você vai fazer os cursos, conhece os colegas, faz amizade, alguém te ajuda, todo mundo se ajuda, é um clima muito colaborativo. Então, não fique nervoso. Não se preocupe com a prova oral, espera chegar lá. Principalmente para quem está começando, eu me senti assim, eu ia fazer curso presencial, eu ia conversar com as pessoas, eu ia estar na sala da prova e sentir, nossa, parece que todo mundo se conhece, eu não conheço ninguém, não conheço ninguém nesse mundo, o que que eu vou fazer? Mas vai passando os anos de estudo e você vira aquela pessoa que conhece todo mundo, que conversa com todo mundo, que tem os grupos de estudo. Então, realmente, é uma preparação, um amadurecimento que você vai levando nos anos até chegar ao seu momento de conseguiu êxito na prova. Exato. Esperem um momento apropriado. Exatamente. E com relação ainda a essa sua rotina de estudos, eu vi que algumas pessoas perguntaram quanto tempo levou de preparação até a aprovação? Quanto tempo foi o seu tempo de preparação estimado? Eu comecei por volta de 2014, o meu estudo, e até o Ministério Público deu mais ou menos 3 anos, até a magistratura mais um ano, mais ou menos, então deu 3, 4 anos de preparação. Mas aí a minha pergunta é importante. Esses 3, 4 anos foram com dedicação efetiva ao estudo? Sim, estudei todos os dias da minha vida, nesses 3, 4 anos. Não, eu realmente estudei todos os dias. Porque quando eu não podia estudar, eu fazia nem que fosse 10 questões no dia, eu fazia. Porque isso é importante, que às vezes o pessoal se preocupa. Algumas vezes o pessoal pergunta muito, quantas horas, quanto tempo? Mas o mais importante de tudo é que seja produtivo. Você que seja produtivo. Estude, né? Não adianta contar tempo, não é se demorou 10 anos ou 3. O importante é que você usou os 3 anos, né? No meu caso, eu contava o tempo por causa da ansiedade. Que eu precisava de blocos e também eu conseguia me sentir motivada quando eu atingia minha meta de 3 horas. Mas eu não levava o meu estudo por horas, não levava o meu estudo por páginas lidas, como tem gente que pergunta. O importante é ter qualidade, não quantidade. Exatamente. Muito bom. E, Flávia, até para a gente também não ficar muito extenso, como com todos eu estou tentando não exagerar no tempo, salvo alguns que falam muito e eu não conseguia terminar, mas eu queria te pedir, e essa às vezes é a mais longa, né? Dependendo do que você planejou, mas quais dicas você daria, assim, dicas mais importantes que você acha que te ajudaram ou que te faltaram e se você tivesse implementado, teria sido mais fácil o caminho? Tá. A primeira dica que eu dou é tenha um cronograma. Tenha um cronograma e conheça o seu edital. Não adianta você querer fazer uma prova se você não conhece o edital. É o mais básico, é você pegar e ler o edital, saber quais matérias são principais, quais matérias são acessórias. É importante, primeiro, então, você conhecer seu edital e ter um cronograma para seguir o estudo. Claro que, de acordo com o tempo, você vai alterando o seu cronograma, vai ajustando conforme a sua necessidade. Outra coisa que eu também acho muito importante é fazer questões. Faça questões. Faça muitas questões. Porque a primeira fase é muito pega, é muito troca de palavra. Então, é muito importante realmente você, além do conhecimento mais aprofundado, doutrinário, fazer as questões, ler. Eu tinha muita dificuldade de ler letra de lei. Então, eu não conseguia pegar e ler a letra de lei, ler o CPC inteiro, o CLT inteira. Então, o meu estudo era com base em questões, e aí eu lia a lei conforme o que caía. Para mim foi mais fácil conseguir fixar desse jeito. Foi a minha metodologia. Eu vou até te cortar que essa é interessante. E eu tinha essa... Eu sempre tive essa mesma dificuldade quando eu estudava, porque eu detesto decoreba de letra de lei. Você fazia como, então? Você lia o artigo e ia fazer questões? Você começava das questões para depois ir conferir nos artigos? O que você fez? Como você fez esse estudo de letra de lei? Eu fazia as questões e eu lia a letra da lei, só aquela letra da lei necessária para responder a questão. De vez em quando, eu lia a lei inteira. Por exemplo, mãe social. Normalmente caía uma ou duas questões, é uma leizinha que sempre cai e uma lei pequena. Então eu li a lei inteira toda vez que caía uma questão de mãe social. De falência, eu li a lei inteira.
com exceção da CLT e do CPC, que eu li eles inteiros. A CLT foi até engraçado, porque eu estava em um curso presencial e uma pessoa me perguntou de um artigo, eu falei, citou um artigo, e eu falei, nossa, que engraçado, eu nunca tinha visto esse artigo na CLT. E a aluna me perguntou, você nunca leu a CLT inteira? Eu falei, não, eu li ela por trechos, nunca li ela de cabo a rabo. Aí a pessoa, como você quer ser juíza se você não leu a CLT inteira? Aí eu fiquei nervosa com essa afirmação, e eu li a CLT de cabo a rabo, li ela do começo ao fim. Não recomendo do mesmo jeito. Ler por trechos eu acho que é um jeito muito mais didático de ler a CLT. E o CPC eu li ele inteiro, porque ele era muito recente para a prova do Ministério Público e eu precisava conhecê-lo todo de um jeito mais rápido. Foi por isso que eu li o CPC inteiro. Mas, em regra, eu fazia isso. Eu fazia questão e lia a lei correspondente ao que foi questionado. Inclusive, essa da CLT, acho que é importante você ter relatado isso, que leu inteiro e não recomenda, né, ler assim de cabo a rabo, porque a leitura da CLT, ela tem que ter uma leitura crítica também, porque tem muita coisa que não foi recepcionada e está lá na CLT. Exatamente. Tem muita coisa em desuso e está lá na CLT. Então, às tem vezes uns termos também que você lendo a CLT, você não consegue compreender só lendo. Então, você ler a CLT de cabo a rabo sem essa crítica, que às vezes é muito mais útil fazendo por blocos, por temas, com base numa doutrina te auxiliando, você não entra em erros, né? Porque tem algumas coisas que se você for na letra fria da CLT, não vale mais, né? Por exemplo, você pega lá período de experiência, né? 1 ano de período de experiência, aquilo é do decenal. Se você ler aquilo isolado, você pode incidir em erro até, né? Então é importante. Mas você estava falando, né? Suas dicas. Então você falou. É verdade. Conhecer o edital, fazer um cronograma, fazer questões. Não só fazer questões na primeira fase. Treinar todas as fases é muito importante. A primeira fase você vai fazer questões porque você vai responder questões objetivas. A segunda fase você tem que treinar à mão. A prova vai ser à mão. Então a prova é manuscrita. Então você tem que responder as questões. Sentença, peça. O importante é você treinar à mão também. Você tem que estar com calo na mão de treinar, porque na hora da prova o calo vai aparecer. Você tem que estar treinando realmente do jeito que vai ser cobrado na hora da prova. E também as peças, tem que estar familiarizado, a sentença, familiarizado com o jeito que é cobrado, com a estrutura. Então é muito importante o treino. Também acho que isso é uma boa dica para ser dada. Outra coisa que eu também acho muito importante, que eu seguia, é acompanhar as notícias. Acompanhar as notícias do TST, acompanhar notícias do Ministério Público, estar por dentro da instituição. Se quer fazer parte daquela instituição, tem que estar por dentro das notícias, do que está acontecendo. Então, pelo menos eu tirava um dia na semana para acompanhar as notícias, tanto do TST quanto do Ministério Público, e estar por dentro do que estava acontecendo. E das temáticas que estavam aparecendo naquela semana, naquele mês. Também acho muito importante isso. Outra coisa que eu acho muito importante sempre, a gente até falou de redes sociais, é a gente não se comparar tanto com outras pessoas. Normalmente a gente posta quando a gente está feliz, posta aquele resultado produtivo, não posta o dia que eu não consegui estudar, não posta aquela briga que eu tive, não posta o fracasso, a fraude, tudo que aconteceu de ruim normalmente não é postado. Então não se cobre tanto com outra pessoa, achando que a pessoa estuda 10 anos, 10 horas por dia, que ela tem 1 milhão de títulos, que ela é escritor de livro e que você não é nada. Todo mundo tem a sua capacidade, o seu mérito e a sua estrada para percorrer. Então isso eu acho muito importante mesmo, que a gente sempre tenha consciência que cada um tem seu tempo e até o seu amadurecimento. Às vezes você não passa na prova, não é pelo conhecimento jurídico, porque você não teve maturidade de aceitar o seu erro da primeira fase, não teve maturidade para perceber qual era o perfil daquela prova, ou até maturidade de não estar tão ansioso naquela prova, naquele momento, que prejudica também muitas pessoas essa ansiedade. Então, eu acho isso muito importante. Tem uma outra dica também, que eu acho que é muito importante, é saber quais são os seus... Antes de você dar a próxima dica, alguém perguntou, e essa eu não sei responder mesmo, que o TST ele tem aquelas notícias que ele manda por WhatsApp. O MPT tem alguma coisa parecida, você sabe? Que eu saiba, não. Não. Eu tenho as notícias do WhatsApp do TST também, eu acho elas maravilhosas. E do MPT não sei, não conheço. Eu via pelo site mesmo, acompanhava pelo site. Beleza, era só para não deixar aqui, porque essa era interessante. Tá.
Ah, outra coisa que eu queria falar é você conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Saber se você é melhor em prova objetiva, prova de segunda fase, é melhor em constitucional, administrativo, porque você vai ter que se dedicar ao que é o seu ponto fraco. Normalmente a gente deixa de lado. Ah, não sou bom em penal, não estudo penal. Você não é bom em penal, você tem que estudar penal. Essa foi uma das coisas que eu fiz no Ministério Público, que eu acho até que me ajudou muito a levar minha nota. Eu fiquei, eu acho que com 80 alguma coisa a minha nota. Porque antes de fazer a prova, eu me dediquei justamente aos pontos que eu não era boa. Me dediquei em penal, me dediquei em empresarial, que era aqueles pontinhos que estava faltando eu lapidar para conseguir aumentar a minha nota. É importante a gente não negligenciar nenhuma matéria do edital. Todas contam para a sua nota de corte, todas contam para a sua aprovação. Isso é muito importante. E eu acho que era isso, basicamente, as principais dicas As principais dicas para o sucesso, né? para o sucesso. Assim, para dar tudo certo. Não, maravilha, Flávia. Olha, antes de mais nada, antes até de eu agradecer e me despedir, para o pessoal que está aí, aproveitar que tem bastante gente online, vai ter mais uma entrevista amanhã com a Camila Lisboa, que é fera também, gosto muito dela. Maravilhosa. E vai ser muito bacana, então recomendo que assistam também, que tem outras dicas e claro, para quem está acompanhando já percebeu que são várias, cada um tem um estilo de estudar, cada um traz uma particularidade, isso que é importante, é se conhecer e conseguir adaptar para a sua realidade o estudo, não tem fórmula pronta, então a ideia das lives é mostrar um pouquinho de realidades diferentes, uma candidata trabalhava, outra só estudava, outra candidata tem filhos, ou seja, todo mundo com uma realidade distinta para vocês trazerem para a sua realidade. Então, acompanhem amanhã. Então, fica aí a sugestão, só que amanhã às 10 horas, tá, pessoal? Amanhã às 10 horas. Horário de Brasília, porque sempre tem alguém perdido que está em outro fuso, eu esqueço de falar que é de Brasília. Reitero aí a questão da Black Week, quem quiser aproveitar. E, Flávia, obrigado demais pela sua disponibilidade de participar com a gente, ter aceitado o convite de contar um pouquinho da sua trajetória. Tenho certeza, eu não vou perguntar, porque o pessoal sempre fica perguntando qual vai optar. Isso, né? Não perguntem. Isso porque isso é indiscreto. Quando for o momento de optar, você opta pela carreira que for mais legal para você. E tenho certeza que juiz ou procuradora você vai ser brilhante, vai ser uma excelente profissional. E te desejo toda a sorte do mundo, tá? Conte sempre comigo no que precisar, conte com a gente aqui da Promages e muito sucesso. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço muito tudo que eu aprendi com o Promages. E uma coisa só que eu queria destacar, que para mim fez tanta diferença, foi no curso com o João Sabino, que ele tinha um brilho nos olhos de amar a carreira. Você tem esse brilho nos olhos de amar a carreira que está trabalhando. O Augusto Grieco, que também participou no curso do Ministério Público, a professora Cristiane. Esse amor pela profissão inspira tantas pessoas, inspira a gente que está estudando, e é muito importante estar em contato e ter esses ensinamentos com vocês, que me ajudou muito também, viu? Muito obrigada. Obrigado você, obrigado pelas palavras, obrigado mesmo. E o pessoal me siga também no Instagram, tá? Porque o pessoal que segue a Promages não segue eu. Me sigam, tá? @prof. André Dorster. Eu quero chegar aí quero chegar nos seguidores da Flávia, que ela tem mais do que eu. Tá? Valeu, Flávia. Obrigado, viu? Boa noite, tchau, boa pessoal. Noite. Obrigado pela audiência aí no horário da novela. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Flávia. Obrigado. Beijo. Beijo.